Oi, pessoal. Vamos falar de três mundos que, à primeira vista, parecem bem separados: finanças, religião e política. Mas e se no Brasil eles estiverem mais conectados do que a gente imagina? É isso que vamos analisar hoje. Uma hipótese investigativa bem complexa que sugere como esses mundos podem se unir para formar uma rede de poder e influência gigantesca. A grande pergunta é essa, né? Como é que esferas aparentemente tão diferentes, um banco, uma igreja, a política, como é que elas podem se amarrar em um sistema único? Essa é a questão que as investigações estão tentando responder. E a gente vai ver como as peças desse quebra-cabeça parecem se encaixar. Então, a tese central aqui vai muito além de fraudes isoladas, sabe? A suspeita é de algo bem maior, de um sistema profundamente integrado. Um verdadeiro triângulo de poder. E para a gente entender essa hipótese, tem um conceito que é fundamental, é o de corrupção sistêmica. Não estamos falando daquela ideia de uma maçã podre no meio de várias boas. Não. A ideia aqui é que o próprio sistema, a própria estrutura, funciona com a irregularidade sendo a regra do jogo, e não a exceção. A investigação usa até uma metáfora para isso: o triângulo de ferro. É um conceito que descreve aquelas alianças superpoderosas, sabe? Difíceis de quebrar. A ideia é que cada ponta desse triângulo se apoia e fortalece as outras. É uma simbiose que acaba apagando as linhas que separam o que é sagrado, o que é do mercado e o que é do Estado. Agora, vamos começar a desmontar esse triângulo, vértice por vértice, começando por aquele que supostamente alimenta todo o sistema, o motor financeiro. Afinal, de onde vinha todo esse dinheiro? Bem, as investigações apontam para o Banco Master como a fonte desses recursos. A suspeita é de que esquemas e fraudes financeiras eram usados para gerar um capital ilícito. Um dos métodos seria a criação de créditos sem lastro, que, trocando em miúdos, são empréstimos sem uma garantia real por trás. E isso permitiria, segundo a tese, desviar recursos de fundos públicos muito importantes. Ok, mas como é que esse capital financeiro todo ganhava uma camada de proteção, de legitimidade? A resposta, segundo a tese, estaria no segundo vértice do nosso triângulo, o capital social, que seria fornecido por uma grande instituição religiosa. E olha, essa conexão parece ir muito além de simples doações, viu? A hipótese da investigação aponta para uma integração estrutural mesmo, com a família que controla o banco super envolvida na liderança da Igreja Batista da Lagoinha. Isso acaba criando uma aura de legitimidade, de confiança, que ajuda a proteger as operações. Fica clara aqui uma suposta estratégia de ofuscamento. De um lado, você tem a imagem pública de empresários religiosos, bem-sucedidos, filantropos, e do outro, a realidade que está sendo investigada, de operadores de esquemas financeiros. Essa dupla face, de acordo com a tese, tornava muito mais difícil rastrear o que realmente estava acontecendo. E tem um ponto que os investigadores consideram chave: a criação do Clava Forte Bank. O fato dele ter um pastor super conhecido na liderança e, ainda por cima, estar registrado no mesmíssimo endereço da sede da igreja, bem, isso é visto como forte indício de que essa simbiose estava se tornando algo formal. Bom, com o dinheiro sendo gerado e a legitimidade estabelecida, faltava o último elemento para fechar esse ciclo: a proteção política. E é aí que a gente chega no terceiro e último vértice do triângulo. A investigação aponta para o que eles chamam de doações expressivas. Um volume bem considerável de dinheiro teria ido da família controladora do banco direto para campanhas políticas. Muitas vezes, isso acontecia através de intermediários que eram ligados à própria estrutura da igreja. Mas qual era o objetivo dessas doações? A tese é bem direta nisso. Não se tratava de um apoio por ideologia, não. A ideia seria comprar influência política para blindar as operações financeiras de qualquer investigação, garantindo uma espécie de armadura de impunidade. Agora que a gente já viu os três vértices separados, vamos entender como eles se conectam para criar um sistema que se alimenta, que se autossustenta. O processo, segundo a hipótese, funcionaria em 3 passos bem claros. Primeiro, gerar os recursos com as fraudes. Segundo, converter uma parte desses recursos em influência, através das doações políticas. E terceiro, usar essa influência para obter proteção e, assim, continuar o ciclo de novo e de novo. Resumindo, então, o capital financeiro, vindo do banco, financia tudo. O capital social, da igreja, oferece a legitimidade e a cobertura. E o capital político, que foi comprado com as doações, garante a proteção. Cada peça com uma função bem específica nesse esquema. Agora, a gente chega num ponto que é absolutamente fundamental: o contexto legal
e ético de toda essa análise que estamos fazendo. É crucial reforçar esta nota, que vem direto da fonte da nossa análise. Tudo que a gente discutiu aqui é uma tese, ok? Baseada em hipóteses de investigação. A presunção de inocência é um pilar da nossa justiça e deve ser respeitada até que exista uma decisão judicial final, sem exceção. Portanto, o nosso objetivo aqui não é julgar ninguém, nem declarar culpa ou inocência. É usar essa hipótese como uma ferramenta para a gente entender a mecânica, o como diferentes formas de poder podem se articular de um jeito tão complexo e sofisticado. E a gente encerra com uma reflexão. Independentemente do resultado desse caso específico, a hipótese toda nos força a pensar quais são os perigos para a sociedade quando as linhas que deveriam separar a fé, as finanças e a política se tornam borradas, quase invisíveis. É uma questão que fica para todos nós.